Fim da punição. Aleph Manga volta a treinar no Curitiba. A operação penalidade máxima, deflagrada em fevereiro de 2023, expôs um esquema de manipulação envolvendo jogadores e apostadores, que lucravam em sites de apostas esportivas no futebol brasileiro. Ao todo, 22 jogadores foram penalizados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva STJD. 5 deles foram banidos definitivamente do futebol. Outros, porém, foram punidos com suspensões que variam entre 360 e 720 dias. A maioria ainda cumpre a pena, enquanto uma parte já está liberada e, inclusive, de volta ao esporte profissional. Por isso, o já atualiza a situação dos envolvidos. As investigações revelaram uma rede complexa de corrupção, na qual atletas eram aliciados com promessas de dinheiro para cometer infrações em campo, como cartões amarelos ou pênaltis. Quem já voltou a jogar? Autor do gol para o Sport, Igor Cariús comemora a vitória. Equipe toda está de parabéns, 7 jogadores já cumpriram as penas, sendo que 6 deles têm contrato em vigor com algum clube. O lateral esquerdo Igor Cariús Sport, o zagueiro Eduardo Bauerman Everton, do Chile, o lateral esquerdo Sávio Remo, o volante Brian Garcia Independiente Del Valle, do Equador, o zagueiro Kevin Lomônaco Independiente, da Argentina e, agora, o atacante Aleph Manga Coritiba. Aleph Manga teve a punição encerrada na última quarta-feira e foi reintegrado ao elenco do Coritiba para a sequência da Série B, por conta do tempo de inatividade ser longo. Ele ainda não tem uma data definida para retornar aos jogos. Por outro lado, Igor Cariús voltou a atuar pelo Sport no início de agosto. Ele já esteve em campo em 10 partidas, sendo titular nas últimas rodadas da Série B. O jogador, inclusive, balançou a rede pela primeira vez desde o retorno, garantindo a vitória por 1-0 sobre o Paysandu. Multado financeiramente, porém não suspenso, Tony Anderson também está em ação, mas pelo Ituano na Série B. Por fim, o único que já pagou a punição por completo e segue sem clube é o volante Fernando Neto, que jogava no Operário PR na época do esquema. Banidos do futebol Diego Porfírio, Gabriel Tota, Matheus Gomes, Romário e Igor Catatal foram os jogadores com as penas mais severas. O banimento foi aplicado aos atletas que tiveram um papel mais ativo no esquema, uma vez que intermediaram contatos com apostadores ou receberam valores mais elevados. Considerado o pivô do esquema, o volante Romário, que defendia o Vila Nova, aceitou uma oferta de real 150 mil para cometer um pênalti no jogo contra o Sport pela Série B. Em entrevista ao G, ele admitiu que errou ao aceitar o dinheiro dos apostadores, mas disse que nunca forçou cartões ou cometeu faltas de propósito com base em apostas. A reportagem não conseguiu saber qual a atividade atual exercida pelo ex-jogador. O Maio quebra silêncio e fala do esquema de manipulação na Série B. Matheus Gomes, ex-goleiro, agora trabalha como motorista de aplicativo em Belo Horizonte, ganhando até real 7 mil por mês após ser punido por envolvimento em um esquema de apostas. Ele apresentou o jogador Fernando Neto a um apostador, o que resultou em sua condenação. Matheus alega que não recebeu os real 100 mil prometidos e considera a pena injusta. O jogador banido por envolvimento em apostas vira motorista e desabafa. Prisão perpétua. Gabriel Tota, ex-meia, joga em campeonatos amadores e foi acusado de receber dinheiro da quadrilha de apostas para influenciar o desempenho de Paulo Miranda, provocando cartões amarelos em jogos do Juventude. Ele e Miranda foram investigados por uma chamada de vídeo com o chefe da quadrilha antes de uma partida. A FIFA bane 3 jogadores. Um deles é Gabriel Tota, ex-Juventude Igor Catatal. Esse atacante atualmente se dedica ao futevôlei e participa de competições. Ele foi identificado como intermediário em um esquema de apostas envolvendo os jogadores do Sampaio Corrêa e recebeu uma multa de real 70 mil. Igor Catatal e Sampaio está banido do futebol pela FIFA. Diego Porfírio, esse lateral, também atua no futebol amador. Em depoimento, confessou ter aceitado real 50 mil para receber um cartão amarelo em um jogo do Coritiba contra o América MG e indicou Aleph Manga para o mesmo esquema. Ambos receberam